Olá, alunos do terceiro ano A, B, C, D e E. Tudo, alunos do terceiro ano A, B e E. Desculpem, estou acostumado com as outras turmas, tá? Hoje teremos mais uma aula sobre ciências humanas, tá? Então nós vamos falar sobre ciências humanas na aula de filosofia, tá? Como ela surgiu, né? Eu fiz um meet com vocês sábado passado relacionado a essa questão das ciências humanas. Alguns alunos conseguiram assistir, outros realmente não puderam assistir. Então eu estou refazendo essa aula para que vocês que não puderam assistir possam assistir novamente essa aula hoje, tá? Então, como é que surgiu as ciências humanas, tá? Então, desde muito cedo, assuntos de comportamento humano foram objetos de estudo da filosofia. No entanto, apenas no final do século XIX, as ciências humanas começaram a buscar seus próprios métodos com algo diferenciados, né? Então, nós tivemos, por exemplo, o fortalecimento do capitalismo industrial, tá? A consolidação da burguesia no poder, o crescente êxodo rural e a urbanização acelerada também foram frutos de um novo modo de produção instaurado pelas atividades fabris. Entre outras frentes, o capitalismo expandiu o mercado, recorrendo ao processo de colonização europeia denominada neocolonialismo. Tá? Então você tinha grandes acontecimentos na história que estavam propiciando para o surgimento do que nós chamamos de ciências humanas. Né? Uh, os colonizadores e povos colonizados de outros sinalizavam o confronto de interesses opostos para explodir. A intenção era expandir o capitalismo, entrando em choque culturas subjugadas, relutantes diante de uma condição imposta. Foi nesse contexto que nasceram as ciências humanas, como expressão da necessidade de compreender não só relações entre indivíduos, mas também as diferentes culturas. Então, foi-se descoberto novas culturas existentes no mundo, não só a cultura europeia, né? Nesse período, então eles passaram a buscar estudos de novas ciências, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a medicina, né? Então tudo isso foi criando novos campos do saber. Enquanto as ciências humanas têm como objetivo algo que se encontra no sujeito que conhece, as ciências humanas voltam-se ao próprio sujeito do conhecimento. Podemos imaginar dificuldades enfrentadas por cientistas de algumas áreas, como a economia, que busca a ideia da economia, né? A sociologia, a antropologia, a psicologia, a geografia, a história, para verificar o que diz respeito diretamente ao próprio sujeito. Né? Então, o método de estudo, o objeto de estudo dentro do conhecimento humano vai ser o próprio ser humano que vai ser estudado na sua relação social, na sua relação histórica e cultural, na sua relação psicológica, né? Na sua relação geográfica, onde ele se encontra. Né? Então, tudo isso vai ser estudado dentro do contexto humano. Né? Tendências naturalistas. Desde o início, as ciências humanas sofreram influências da teoria positivista do primeiro sociólogo chamado Augusto Comte, que, de acordo com o positivismo, o conhecimento científico, a exemplo da física, é efetivado por meio de leis provadas com base em fatos concretos. Portanto, para entender problemas sociais, será preciso agir com ciências naturais, isto é, por meio de uma observação, experimento e método comparativo. Então, ele diz que para nós estudarmos as ciências humanas, nós precisamos usar os métodos existentes nas ciências naturais, né? Porque ele vai falar, por exemplo, que no mundo existiam três fases na humanidade. A fase mitológica, o estado mitológico, né, o estágio mitológico, que era o período em que as pessoas pensavam só nos mitos, o estado metafísico religioso, que só pensavam na religião, na metafísica, na filosofia, e o estágio positivo, que seria o último, que é o estágio voltado à questão científica. Então, pelo fato da questão da ciência ser o ápice, né, do conhecimento, o Augusto Comte elaborou sua teoria dizendo que somente a ciência poderia dar respostas aos condizentes humanos. Né? Então nós vamos ter, por exemplo, filósofos como William Gillier, que afirmava que explicamos a natureza, mas compreendemos a física, a vida psíquica, né? Então, ideias como, por exemplo, da antropologia, né? A colonização expôs o contraste entre hábitos e costumes de culturas bastante diversificadas, o instigou estudiosos da recém-criada ciências sociais. Centraram seu foco de suas pesquisas em povos não europeus. Deste modo, nasceu a antropologia, os diferentes agrupamentos humanos e seus vitais variados aspectos, tipos físicos, biológicos, comportamentos, instituições, costumes, né?
De início da antropologia sofreu influência das teorias evolucionistas de Darwin. Lembra que nós falamos do Darwin em aulas passadas, né? Para representantes dessa tendência, como o antropólogo Edward Burd e o filósofo Herbert Spencer, a diversidade de culturas seria explicada pela evolução da sociedade, de modo que povos tribais constituíram um estágio primitivo, pelo qual já teriam passado todas as sociedades evoluídas ou superiores. Aí é um conceito preconceituoso, né? É a ideia do darwinismo social, aquela ideia de que povos africanos, indígenas, são povos atrasados em relação aos europeus. Isso foi a justificativa da colonização do século XIX. Porém, isso é uma teoria científica que já caiu por terra. Isso aí não condiz. Por quê? Porque para o antropólogo alemão Franz Boas, estudar a aplicação da teoria evolucionista à antropologia, rejeitando ideias de progresso, a evolução, superioridade como parâmetros para avaliar o estágio de uma cultura. Para ele, cada cultura apresenta sua especificidade, devido à complexidade de sistemas de parentesco, crenças e rituais. Essas conclusões basearam-se em pesquisas de campo, ou seja, do contato direto com as culturas investigadas, em áreas geográficas pequenas e bem definidas. Assim, a antropologia adquiria um método que se distanciava das teorias que não passavam de discursos fantasiosos. Mais tarde, seguidores de Boas criaram o conceito de relativismo cultural, justamente para respeitar a especificidade de cada cultura. Esse contexto de importância na crítica do eurocentrismo e do etnocentrismo, né? A ideia de que só o pensamento europeu era o que prevalecia. O eurocentrismo consiste em interpretar povos tribais com base em modelos de valores europeus. E o etnocentrismo baseia na negação das raças, ao surgir uma etnia considerada superior. Isso deu justificativa mais tarde, essas teorias do darwinismo social preconceituosas, para o surgimento do nazismo, né? De que o nazismo, a raça branca, loiros de olhos azuis, é superior às outras raças existentes no mundo, né? A chamada raça ariana. Na sociologia, os principais responsáveis do nascimento das ciências sociais na segunda metade do século XIX e início do século XX foram Emile Durkheim, o famoso Karl Marx e Max Weber. Esses pensadores, sem exceção, dedicaram-se ao esforço na metodologia, né? Então, esses caras estudaram os contextos sociais dos trabalhadores da época, nas indústrias, o sofrimento das massas, né? Toda aquela ideia científica do socialismo, né? Foi criada nesse período aí. A psicologia, né? Que é o que mais nos importa aqui. Então, vamos lá. O método da psicologia foi influenciado no seu início pela tendência positivista. Surgiu no século XIX na Alemanha com o trabalho de diversos médicos empenhados em relação relativa à percepção. Trata-se de propriamente de uma psicofísica, cuja quantidade quantificava e generalizava relações entre mudanças de estímulos para verificar efeitos sensoriais correspondentes. Entre os criadores estão William Huth, que fundou o primeiro laboratório de psicologia em 1879, visando realizar processos de controle experimental. Aí vai surgir a teoria do behaviorismo, né? No início do século XX, estudos da psicologia dos Estados Unidos, sobretudo com a psicologia comportamental, o behaviorismo, nome escolhido pelo professor John Beveroy Watson. A fim de atingir o ideal positivista da objetividade do comportamento, Watson abandonou a discussão a respeito da consciência por considerá-la inatingível mediante a observação de experimento. A teoria behaviorizista novo impulso com Burr Frederick Skinner, que continuou a citar objetos de investigação apenas dados por comportamentais, apoiando-se na experiência de reflexos condicionados correspondentes, realizados pelo russo Ivan Pavlov, mas posteriormente ampliou a técnica de reflexo condicionado operante. Então eles estudavam o comportamento dos animais devido a um alimento, né? Então vai ter a chamada caixa de Skinner, que eu já vou explicar o que é, né? Por exemplo, lá diz, o condicionamento de Skinner é mais complexo do que corresponde a Pavlov. Que o Pavlov dizia assim, sabia que a visão ou aroma do alimento provocava salivação, do mesmo modo que o som de uma campainha faz o cão ficar com as orelhas em pé. Em ambos os casos, trata-se de um reflexo simples, porque não aprendido. Resolveu então associar o alimento ao som da campainha, sempre que fosse dado o alimento ao cão. Observou algumas repetições que bastava soar a campainha para o cão salivar. Isso significa que o som, antes do estímulo neutro para a salivação, tornou-se o estímulo eficaz, criou-se o reflexo condicionado e houve aprendizagem. Então, pelo tocar da campainha, o cachorro, né,
começava a salivar pelas repetições que se dava comida a ele. Foi o mesmo caso daquele vídeo que eu passei para vocês sobre os macaquinhos. Né? Porém, o Skinner é mais complexo e responde ao Pavlov. Trata-se de um comportamento operante, o skinneriano, que é determinado por consequências, não por um estímulo que o percebe. Um animal faminto é colocado na caixa de Skinner. Né? Depois de casualmente esbarrar diversas vezes em uma alavanca, percebe que o alimento aparece, sempre que o aciona. Assim, realiza a associação entre a alavanca e o alimento. Apertar a alavanca é a resposta, dada antes do estímulo, que é o alimento. Skinner criou inúmeras variantes dessa caixa, inclusive apenas aquelas em que o animal age visando evitar uma punição, como saltar para o outro lado depois de avisado de um sinal luminoso ou sonoro, antes de um choque elétrico acionado. Então, as descobertas de Skinner foram amplamente utilizadas nos Estados Unidos em diversos campos da atividade humana. Na instrução programada, por exemplo, alunos recebem um texto com uma série de espaços em branco, para que preencha em nível crescente de dificuldade. A partir do princípio de que o esforço deve ser dado imediatamente após o ato, de maneira de cada momento o aluno possa conferir o erro ou acerto de sua resposta. O processo foi apresentado de máquina de escrever, que pretendia substituir o professor em várias etapas da aprendizagem. Técnica skinneriana também pode ser utilizada na educação infantil, visando criar bons hábitos e corrigir comportamentos inadequados. Então, toda aquela ideia do comportamento do animal, né, do estímulo do animal, ela foi adaptada à pedagogia, né, como uma forma de superar as dificuldades existentes, né, dentro do processo da aprendizagem. A orientação dos filósofos correntes humanistas, né, segue em outra direção, sobretudo nas tendências fenomenológicas, das quais são fatos objetivos, pois não percebemos o mundo como é dado abrupto e desprovido de significado. Ao contrário, o que cada um percebe é um mundo para ele, daí a importância do sentido de rediscriminações, que envolve objetos percebidos, consciência, vive imediatamente como doadora de sentido. Aí nós vamos ter uma outra psicologia, conhecida como psicologia das formas, ou também conhecida como a chamada Gestalt, né? Que foram especialmente influenciadas pela fenomenologia, como tal, puseram a psicologia a tendências positivistas. Entre os principais representantes estão o alemão Roland Kohler e Kurt Kofka. Né? Esses caras colocaram que, em oposição ao contrário ao positivismo, os gestaltistas afirmavam que não há excitação sensorial isolada, porque o objeto não é percebido em suas partes para depois ser organizado mentalmente, mas apresenta-se primeiro em totalidade, em sua forma, na sua figura. Só depois em detalhes são percebidos. A Gestalt estudou figuras ambíguas, em que, dependendo da função dada das linhas, altera-se a relação entre a figura e o fundo. Isso depende de pregnância, ou seja, de qual figura nosso olhar destaca naquele momento. O conceito de figura e fundo ocorre. Por exemplo, ao se observar uma sala repleta de gente, o ambiente é percebido como uma unidade. Alguns aspectos sobressaem, enquanto outros ficam em segundo plano. Essa perspectiva pode ser alterada em outros aspectos, e passam a ser pregnantes situações na qual o ambiente se altera, dependendo do interesse dependendo de nós. Sabe aquelas imagens do ilusão de ótica que a gente não sabe que objeto é, ou depois aparece um outro, ou é um homem ou uma mulher e tal? Então, é basicamente a psicologia da Gestalt. Eu vou botar um slide para vocês no Google Classroom, e vocês vão ver lá as teorias da percepção sobre a teoria da Gestalt. E vai estar lá o slide com as imagens de ilusão de ótica para vocês tentar identificar que objeto ou figura realmente aquilo representa. Tá? Se nós estivéssemos numa sala de aula, eu iria expor essas imagens. Mas como nós não estamos, né? Mas eu vou deixar o slide colocado no Google Classroom. Toda abordagem sobre a percepção vale para o comportamento de animais e pessoas. A ação depende da relação entre o organismo e o meio, de tal modo que o ambiente se apresenta como um campo total. Assim, o mesmo espaço, estudo de modos diferentes, as pessoas percorrem como famintas, fugitivas ou artistas. Né? Aí nós vamos ter também o grande, né, psicanalista do século XIX, tá? E que, de certa forma, revolucionou a psicologia. Tá? Eu estou falando de Sigmund Freud. Tá? O médico austríaco Sigmund Freud criou a teoria da psicanálise com base na hipótese do inconsciente. Para a psicanálise, todos os nossos atos têm uma realidade exterior representada na conduta externa, mas também carregam significados ocultos, que podem ser interpretados. Usando uma metáfora, a vida do consciente é apenas a ponta do iceberg, cuja submersa maior volume simboliza o inconsciente. Então, Freud descobriu
que nós temos uma segunda mente dentro do nosso cérebro, que é o inconsciente, que está dentro dos nossos sonhos e das nossas fantasias. Outra inovação da psicanálise encontra-se na compreensão da natureza sexual da conduta humana. A energia que preside os atos humanos é a natureza pulsional. Então ele diz que toda a nossa energia, toda a nossa vontade, ela é impulsionada pelo sexo, né, pela sexualidade. Freud denomina líbido, embora a sexualidade não se reduza à genitália, a pênis e a vagina. Sexo não está reduzido para Freud somente a pinto e vagina, né? A pênis e vagina, como vocês conhecem, pinto e, né, e xoxota lá, como é que vocês conhecem lá. Bom, sim, mas se reduz ao quê? A atos que referem à atividade sexual, propriamente dita, porque seu significado é muito mais amplo, ele abrange muito mais do que isso, né? Outras formas de busca de prazer. Então, o prazer ele não está limitado só ao ato sexual, ao prazer sexual, mas ele está limitado, por exemplo, de você praticar um esporte, de você saborear um alimento, de você dormir, né? De você tomar uma coisa prazerosa, caminhar na praia. Então, existem vários ramos para se você efetivar o prazer, né? Então ele coloca, por exemplo, 3 instâncias do aparelho psíquico. Eu já expliquei para vocês isso, né? O id constitui o polo pulsional da personalidade, o reservatório primitivo da energia psíquica. Seu conteúdo são inconscientes, alguns inatos ou recalcados. O ego, eu, instância que age como intermediária entre o id e o mundo externo. Em contraste com o id, que contém impulsões, o ego enfrenta conflitos para adequá-la pela razão, as circunstâncias. Por isso, o ego é também a sede do superego. O superego é o que resulta da internalização de proibições impostas pela educação, como padrões da sociedade em que se vive. Então, o id é aquela vontade que você tem prazer excessivo, né? Você quer a coisa. O ego é dizer, não, a consciência, não, você tem certas consequências se você praticar tal ato. E o superego é a imposição da proibição. Não, você não deve fazer aquilo porque aquilo vai te trazer trágicas consequências. Então, é a posição que vem de fora, certo? Então, seria essa situação aí. As forças antagônicas que agem no ego exigem do indivíduo um ajuste regulador, o princípio da realidade, pela qual equaciona a satisfação imediata dos desejos, adequando ao princípio de prazer as condições impostas pelo mundo exterior. Quando o conflito é muito grande e o ego não suporta a consciência do desejo, este é rejeitado, o que determina um processo designado como repressão. No entanto, o que foi reprimido não permanece no inconsciente, pois sendo energia precisa ser expandido. E aparece então na forma de sintoma, que pode ser decifrado na sua linguagem simbólica. Caso sintomas permanecem obscurecidos pelo desconhecimento das causas, as consequências são neuroses. Então, se você reprime o teu desejo, isso vai ocasionar um sintoma, tá? E esse sintoma vai ser um desejo reprimido, né? Isso vai ocasionar uma neurose, uma desordem no seu inconsciente e na sua psicologia, né? No seu comportamento psíquico, né? Os seus traumas, as suas fantasias vão estar em conflito dentro do seu cérebro. Há várias maneiras de sondagem do inconsciente para Freud. Os sonhos são um caminho real e privilegiado. O que recordamos de um sonho é o seu conteúdo manifesto, que às vezes nos aparece incoerente ou absurdo. No entanto, do sonho oculta um conteúdo latente, a ser descoberto pela decifração de seu simbolismo. Para tanto, Freud propôs a técnica da associação livre, pela qual o próprio indivíduo, seguindo fluxos espontâneos das ideias, dá pistas para ser descoberto o outro sentido oculto. Além dos sonhos, atos falhos ou xistes são fenômenos psíquicos que fornecem elementos adequados à interpretação. Os atos falhos são pequenos, deslizes com esquecimentos, trocas de nomes ou lapsos de linguagem aparentemente involuntários, que podem ser interpretados por traem ou aspectos xistes consistem em gracejos feitos sem aparente intenção de ofender ou seduzir, mas que revelam forças agressivas e eróticas reprimidas. Então você tem, por exemplo, né, situações aí que ocorrem, né, de você trocar um nome, de você falar uma coisa involuntária, né? Isso são as chamadas associações livres que vêm do nosso inconsciente, né? Então ele vai falar que o sonho, por exemplo, é uma associação que você faz no seu dia a dia.
Eu sempre coloco aquele exemplo do carro, né? Se você vê um acidente de carro na rua, aí você chega em casa, seu irmão, seu pai compra uma moto. Aí no dia seguinte você vai sonhar que seu pai se acidentou de moto, porque você vai associar aquela situação de que você viu na rua mais a situação da situação na sua casa, né? Então essa é uma questão de como se interpreta o sonho, né? Não é aquela realidade que diz os espíritas, né, que a alma sai quando o sonho está dormindo. Não, não existe a alma sair do corpo. Porque se a alma sair do corpo, o espírito sair do corpo, nós morremos, né? Então existe esta explicação científica dada pelo Sigmund Freud, né? O mal-estar na cultura, que alguns traduzem como mal-estar na civilização, Freud reflete sobre o efeito da repressão dos instintos agressivos, sexuais e resultados da cultura, capazes de provocar perigosos estados de frustração. Ao observar que as forças agressivas e egoístas precisam ser controladas para permitir o convívio humano, a vida moral, Freud se pergunta em que medida essa renúncia pode ser autodestrutiva. O ponto de compreender, conclui-se que o pessimismo que o indivíduo praga a um alto preço para civilizar-se. Por exemplo, ele vai dizer que dentro da civilização, né, nós precisamos ter leis que nos controlam. Porque se nós não controlarmos os nossos desejos, as nossas repressões, os nossos desejos reprimidos, né, nós vamos transformar a civilização numa barbárie. Então, o Mal-Estar é uma obra clássica que fala justamente sobre isso, né? Que ele diz que, por exemplo, nós, seres humanos, temos dois princípios, né? O princípio de destruição, que é destruir tudo, e o princípio que ele chama de Thanatos, e o princípio Eros, que é o princípio de você unificar as coisas, né? O amor e o ódio, né? Esses dois conflitos existem. Então, dentro do contexto do comportamento humano. Então, se a pessoa tem esses conflitos, basicamente vai não controlar esses conflitos, ele vai transformar a sociedade numa tremenda violência, numa tremenda barbárie. Então, isso que está dizendo no chamado Psicanálise da Cultura, o chamado livro Mal-Estar da Civilização. As ciências cognitivas nasceram na década de 50. Então, nós temos a questão das ciências cognitivas, que houve em pesquisas anteriores desde esse tipo. Elas constituem um modo multidisciplinar com participação, início da psicologia, linguística, estudo de inteligência artificial, sequências e outras áreas que esclarecem como ocorre o conhecimento da etnologia, o comportamento animal, a antropologia, as diversas culturas da psiquiatria, né? Até o final do século XIX, diversas cientistas levaram a descoberta dos neurônios e descrições de seu funcionamento que descobriu o sistema nervoso. Muitos estudos sobre a localização das áreas cerebrais específicas foram realizados ao longo dos séculos. Na década de 80, avanços tecnológicos na medicina, na médica, sobretudo devido de novas técnicas diagnósticas por imagem, como ressonância magnética, tomografia, possíveis conhecer o melhor o funcionamento do cérebro, deu início à neurociência. Era o estudo para biólogos e médicos. Tornou-se uma ciência interdisciplinar, com participação de áreas mais diversas como psicologia, filosofia, física, química, engenharia, antropologia. Então, todas elas entraram dentro do contexto da chamada inteligência artificial, ou neurociência, ou ciência da cognição, né? Existe um ramo da filosofia, por exemplo, que se chama filosofia da mente, né? Que estuda justamente esse conceito aí. Posso dizer que de maneira que a neurociência refirma discussões que vinham ao longo da data, com descobertas de teorias antigas, foram consideradas irreducionistas por relacionarem fenômenos mentais, exclusivamente processos neurológicos, quando na verdade se constatava que o funcionamento do psiquismo era mais plástico. Ou seja, não há como negar o suporte cerebral da atividade intelectual, mas ele é flexível porque depende da aprendizagem e conhecimento de fatores culturais e sociais, além de se adaptar de maneira diferente a situações diversas. Então tudo, a sociedade, a cultura, tudo nos influencia dentro do nosso contexto, do que pensamos, do que mentalizamos, do que agimos dentro dos nossos desejos. Vários neurocientistas têm realizado experiências que participam de pesquisas estadunidenses, suíços, brasileiros, a fim de tentar controlar membros artificiais, atividade cerebral, experiências similares, feitas com macacos, acionar braços robóticos, alcançar uma banana, como é o caso do vídeo, realizar equipes do brasileiro Micronícolas, à frente de uma referência da neurociência natal. Além da pesquisa da Universidade de Duke nos Estados Unidos. Então, muitas coisas, né, muitas evoluções, braços mecânicos, né, robótica, tudo isso foi criado pelo ser humano com uma nova interação, a nova inteligência humana, né, a inteligência artificial que nós estamos nos falando aqui, tudo isso foi criado para um suporte do nosso cérebro, né, como eu já falei, né, o computador e o celular, a internet é a base do nosso cérebro, né,
Ele foi criado imitando o cérebro, todo o conhecimento que é colocado aqui dentro, né? Armazenado dentro desse chip, né, que a gente conhece. Então, tudo isso mostra, né, a grande evolução dentro do conhecimento das ciências humanas, misturadas com as ciências naturais. Então, nós encerramos aqui, né, o contexto do tema sobre ciências na filosofia. Tá? Nas próximas aulas eu falarei com vocês sobre estética e filosofia da arte. Só que eu vou começar essa aula com um Meet com vocês. Né? Daqui 2 semanas nós vamos fazer um Meet para eu dar uma introdução, né, relacionada à filosofia da arte, né, tentar reduzir um pouco os conteúdos, porque nós já estamos meio que no final já do ano para encerrarmos, certo? Eu vou colocar 2 atividades para vocês no Google Classroom. Uma relacionada ao capítulo do livro, tá? E outra relacionada ao Freud, né, dentro do contexto do documentário que também eu vou colocar para vocês, do Sigmund Freud, que relaciona-se, por exemplo, com relação à psicanálise. Conta a vida do Freud, como ele desenvolveu seu trabalho até o final de sua vida, né? É um vídeo interessante, é bom que vocês assistam, tá? Assistam tanto o meu como o videozinho do documentário, vejam os slides sobre a psicologia das formas, para nós tentarmos ter um apanhado geral sobre esse conteúdo aí, né? Que está aí no livro, se alguém quiser olhar o que eu falei aqui, né? Está no capítulo 26 do livro Nascimento das Ciências Humanas, tá bom? Um grande abraço a vocês, tenham uma boa semana e até mais.